Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Como sabe, na semana passada falámos sobre futebol, sobre a seleção nacional e hoje voltamos aos temas sociais. Vamos hoje falar sobre justiça por mãos próprias, insatisfação com a aplicação da lei ou assassinos à solta. Para tal temos em estúdio Paulo Inglês, que é sociólogo. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Recebemos também Teresa Bumba, psicóloga. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E Nilton Capalo, que é jurista, advogado. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite para os meus colegas de painel e boa noite extensivo para os nossos telespectadores. Muito bem, como disse, vamos hoje falar sobre justiça por mãos próprias, insatisfação com a aplicação da lei ou estamos diante de assassinos à solta. Muitas vezes ouvimos relatos de supostos bandidos ou assassinos, no caso também gatunos, permita-me o termo, ou mesmo miliantes, se calhar este é o termo mais adequado. Delinquentes. Delinquentes que, por vezes, são colocados no meio de rodas e são espancados até a morte em várias zonas do país. Ouvimos também relatos de que um gatuno ou um miliante foi encontrado a assaltar uma residência e os próprios proprietários decidiram agir contra esta pessoa. Esta, então, é a questão que fazemos. Estamos diante de pessoas com instinto, com vontade para retirar a vida de outrem, ou é uma questão de insatisfação pela lei que temos no país. Por isso mesmo, vamos querer também a sua atenção para olharmos para este assunto nesta hora e meia que temos daqui para frente. Eu quero começar pela doutora Teresa Bumba, enquanto psicóloga, mas também por ser a única senhora aqui do painel e como somos todos cavalheiros, vamos dar esta honra à senhora do painel. Teresa Bumba, em termos psicológicos, como é que responde a esta pergunta que fazemos? Justiça por mãos próprias. Insatisfação à lei aplicada ou estamos diante de assassinos à solta? Justiças por mãos próprias, como psicóloga, é um fenômeno que não é só visto na vertente social nem legal, mas por uma questão muito focada à saúde mental. A justiça por mãos próprias é insatisfação pela aplicação da lei nas instituições que devem atuar. As pessoas sentem-se insatisfeitas e seguras com a aplicação destas leis e traz nelas sentimentos de raiva e medo. E uma forma de expressar a sua insatisfação é atentar contra outra pessoa, porque, na verdade, também a justiça por mãos próprias é cometer um outro crime. É medirmos aqui o nível de insatisfação e de dificuldade, de questões mentais que as pessoas apresentam na nossa sociedade. Podemos aferir aqui o quanto a nossa sociedade está a enfrentar problemas de saúde mental, porque a questão da justiça por mãos próprias é mesmo uma questão de saúde mental coletiva. É necessário criar políticas e as instituições que estão a cargo da lei começarem a tomar medidas pesadas sobre a questão dos crimes que são cometidos, porque toda a relação é baseada na confiança. E quando as pessoas não sentem confiança nas instituições que devem aplicar a lei, elas simplesmente ocorrem por esta via de praticar a justiça por mãos próprias, pensando que estão a matar o problema, que estão a matar a outra pessoa para que não se repita os mesmos atos. Porque matando um ou cometendo justiça por mãos próprias, que estamos a partir para a violência, acabamos todos por ser violentos. Não só a primeira pessoa, mas também o resto do grupo, o resto da sociedade que vai usar as mãos próprias para mostrar que está aí. Porque é uma forma de afirmação. Neste bairro, quem passa, quem comete algum crime, vai encontrar alguém que pode o travar, travando e aplicando a justiça por mãos próprias. Então, é mesmo uma questão de insatisfação com a aplicação da lei. Doutor Paulo, em termos sociológicos, é caso para se dizer que estamos com uma sociedade doente? Quem devia responder à parte da sociedade doente devia ser a Estamos, sim. Exatamente. É um grito
de saúde mental pública e coletiva. Estamos perante uma sociedade doente, porque hoje a forma de expressão que as pessoas encontraram é usando a raiva. Mas isso porque não encontraram segurança nas instituições, é isso? Exatamente, porque não encontraram segurança nas instituições que devem aplicar a lei como deve ser. E quando aplicam, infelizmente, não é a pena que as pessoas esperam que esse criminoso deve ter. Então, tão logo ele é solto, e isso acontece, tão logo esse criminoso é solto, as pessoas partem para a violência, com raiva, medo, e este medo é genérico. É a sociedade, é o grupo, é o bairro todo que fica com medo daquela pessoa que foi solta, que ficou preso uma semana ou um mês, porque eles não sentiram a mão pesada da lei. Então, é ali a insatisfação, a desconfiança, o medo, porque é instaurado aí o medo e a dessensibilização. O que é que acontece? A sociedade sente que os seus sentimentos não estão a ser valorizados. As pessoas já não primam pela empatia nem pelo respeito. Então, precisamos nos impor. Como impor-se diante aos criminosos? Marcando o território. Mostrando a eles quem manda, não é? Exatamente. Doutor Paulo, agora sim devolvo-lhe a palavra para sim. conhecermos a sua visão sociológica sobre toda esta realidade. Sim, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu não usaria o termo justiça por mãos próprias, não é? Porque matar alguém, supostamente por fazer justiça, é matar alguém na mesma, não é? Portanto, num Estado... Ou seja, não justifica. Exatamente, quer dizer, não justifica, e eu não usaria o termo justiça porque, no caso, quer dizer, é como se alguém acusasse alguém, julgasse e depois aplicasse uma sentença. Quer dizer, na concepção que nós temos do que é fazer justiça, tinham que separar a uma autoridade que acusa, depois outra que julga, não pode ser a mesma, não é? Sim. Portanto, mesmo quando alguém pensa que aquele é o ladrão, pode se enganar. Então, não está a fazer justiça, está simplesmente a cometer um homicídio, algo assim, ou castigar alguém. Isto é um ponto, não é? Porque mesmo nas sociedades tradicionais angolanas, ou africanas, ou qualquer parte do mundo, sempre houve pessoas que julgavam. Chamados juízes tradicionais, que acontecia uma coisa na aldeia. Nas aldeias, não é? Eram chamados e depois eram interrogados, etc. Não é? Sempre houve esta ideia de que a justiça é feita, é preciso ouvir. É claro que depois, antes do que nós chamamos de Estado moderno, não é? O rei tinha a prerrogativa de acusar ou castigar alguém. Depois, com o Estado moderno, de facto, isto se diminuiu. Portanto, o que eu acho é que falta um pouco de educação, dizer, é uma prerrogativa do Estado. O Estado tem instituições para julgar e condenar. Isso é uma prerrogativa do Estado. Então, há uma parte que é de educação, por um lado, e por outro, é a extensão do poder do Estado nesses detalhes. Ou seja, que o Estado tem que ter capacidade, através, por exemplo, da polícia. Vamos supor que alguém assalta uma casa, a gente queixa a polícia, e a polícia pode prender aquele cidadão e depois averiguar, não é? Através de órgãos competentes, averiguar se de facto foi ele, e se sim, e depois levar isto ao julgamento, ao Ministério Público, levar ao julgamento. O que acontece? Acontece que o Estado não está presente em várias comunidades onde acontece isso. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Então, as pessoas... aqui até não entrei para a psicologia, era mais para a antropologia. As pessoas, às vezes, precisam de um bode expiatório. Aconteceu um mal e é preciso, digamos assim... Justificar? Tipo, espiar este mal através de uma vítima. Então, o que calhar, às vezes, pode não ser o indivíduo, mas calhar fez-se justiça, é como que a comunidade se sentisse justificada. É que alguém roubou, a gente castigou e está a questão resolvida. Sente-se vingada, não é? Sim, de certa maneira, mas muitas vezes não é com a pessoa que de facto cometeu o crime. Então, isto aqui é que gera mais violência. Por quê? Porque, por exemplo, uma família cujo familiar foi morto porque supostamente cometeu um crime, depois vai saber que não cometeu, haverá vingança. Então, e haverá sempre este rol
de vinganças. E isto aumenta a violência. Por isso é que o Estado é o responsável de averiguar. E depois também não se pode matar porque alguém roubou, não é? Quer dizer, roubou, há uma prisão. Agora, matar alguém porque roubou uma galinha, uma garrafa de gás ou assim, numa botija de gás, portanto, isto é uma maneira de perpetuar a violência. Doutor Newton, e aqui como é que nós aplicamos a visão jurídica desta situação? Estamos, quando falamos de casos destes que foram aqui exemplificados, diante de uma verdadeira justiça ou a mesma falta de confiança nas instituições, no caso aqui, na lei que temos, daí que as pessoas optam por elas mesmas resolverem o problema? Bem, eu vou procurar, assim, de forma muito sintética, fazer aqui uma breve incursão naquilo que diz respeito à justiça por mãos próprias, que também é subentendida como justiça privada. Justiça essa que pode ser, no entanto, perpetrada pelo homem e não precisamente pelo aparelho do Estado. Justiça essa que já remonta desde os primórdios, porque, na verdade, ela surgiu em detrimento daquilo que nós chamamos a lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro mata, com ferro morre. É, digamos, um meio utilizado desde os primórdios que visava, no entanto, responsabilizar aqueles que, de facto, se dedicavam a praticar atos que eram repugnantes através das sociedades. E foi nessa perspectiva que, no entanto, julgava-se que estaria a cometer a justiça, mas a questão que se levanta é, de facto, o que é a justiça. Segundo a visão de Ulpianos, esse nos dizia que a justiça est consta ius perpetua volunta sum quic tribuere, que pressupõe dizer que a justiça é a vontade constante e perpétua do direito de atribuir cada um o que é seu. Mas o que é seu por direito? Quem, no entanto, vai definir é o Estado. Porque a dado momento, quando o homem entendia praticar a justiça por mãos próprias, este, por seu turno, acabava cometendo N atrocidades e acabava, no entanto, coisificando a pessoa humana, quando, na verdade, a pessoa humana é proveniente da razão divina, razão pela qual, pelo facto do homem ser imperfeito, nenhum homem teria, no entanto, legitimidade para ceifar a vida de outro homem igual, porque os homens são falhos. E se nós formos buscar a gênese do próprio universo e olhando a questão das ordens normativas, iremos compreender que, de facto, o homem, se olharmos na vertente, digamos, da ordem normativa, com especial atenção à ordem jurídica, vamos olhar se ele cometer algum ilícito, esse pode ser tipificado como crime ou como um ilícito civil. Se for a nível da ordem religiosa, pode ser tido como um pecado. Então, nós conseguimos aqui identificar mediante o comportamento que o homem vai adotar. E é fundamental que entre aqui, no entanto, o direito para poder regular situações similares a estas. E foi nessa perspectiva que alguns estudiosos, como é o caso de, vamos falar de Thomas Hobbes, vamos falar de John Locke e vamos falar precisamente de Jean-Jacques Rousseau. Esses, no entanto, firmaram aquilo que nós chamamos de contrato social ou pacto social. Eles entenderam que se não fosse firmado um pacto social, o homem continuaria a cometer atrocidades. E muitos cometiam atrocidades alegando que estavam a praticar essas atrocidades em nome de Deus ou de um ser transcendental. Logo, o que é que se definiu? Vamos firmar aquilo que nós chamamos de pacto de sujeição, na perspectiva de Thomas Hobbes, porque ele via que o homem era lobo do próprio homem. E na sua célebre obra sobre o Leviatã, ele via que a liberdade egoísta do homem não permitia com que o mesmo vivesse em sociedade sem que em muitas ocasiões fossem impostos limites, porque o homem quer sempre mais e mais e às vezes acaba violando os direitos de outrem. E foi nessa perspectiva que quando se firmou o pacto de sujeição, o que é que, no entanto, trouxe a perspectiva de uma justiça sã e consciente? Foi precisamente Jean-Jacques Rousseau, quando entendeu dizer que deveríamos olhar aqui a questão da voluntas general, que era a vontade coletiva, a vontade geral, na perspectiva que o homem deveria abdicar das suas liberdades em troca de segurança. E foi o que aconteceu. Quando se firmou o pacto de sujeição, definiu-se que a justiça deixaria de ser privada ou por mãos próprias e passaria a ser uma justiça pública. Justiça essa que seria, no entanto, efetuada pelos órgãos do Estado. E foi nessa perspectiva que, se nós olharmos na nossa Constituição, o legislador constituinte
teve o cuidado de consagrar no artigo 29º o acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, que nos diz que a justiça não pode ser denegada por insuficiência ou falta de meios. E se nós olharmos daquelas são as instituições fundamentais, temos precisamente 3 instituições. Temos a família, que é o núcleo essencial e fundamental de toda e qualquer uma sociedade, temos o Estado como o ente regulador e temos precisamente aquilo que de facto é a propriedade. Ou seja, cada uma dessas instituições desempenham papéis diferenciados. Logo, se determinado indivíduo tiver um conflito com um outro cidadão, este, ao invés de praticar a justiça, vai recorrer aonde? Vai recorrer ao Estado. Porque o que é que o Estado fez? Avocou para si a justiça privada e deu aos cidadãos aquilo que nós chamamos de justiça pública. E é exatamente aí, Dr. Newton, e aqui também vamos estender a conversa. Exato. O Estado ficou com esta responsabilidade, no entanto, às vezes o debate que se levanta é porque do não cumprimento desta responsabilidade, daí abrindo espaço para esta justiça por mãos próprias. É uma questão interessante e pertinente, na medida em que o que é que nós denotamos? A justiça por mãos próprias ou a justiça privada, ela surge como um meio da satisfação de um direito que eventualmente esteja a ser postergado, esteja a ser violado e não esteja a ser protegido. Porque o artigo 28º da nossa Constituição fala-nos sobre força jurídica. Diz-nos que os preceitos legais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias fundamentais vinculam e são aplicáveis quer aos entes públicos como coletivos. Significa dizer, tanto o ente público como o privado devem proteger esses direitos. Mas o que é que na verdade vem acontecer? É que muitos cidadãos recorrem às autoridades, apresentam, por exemplo, vamos supor em caso de um crime de roubo, um crime de burla. O que é que, na verdade, devem fazer os cidadãos no âmbito da tutela administrativa? Têm que recorrer a um ente público. Vamos dar exemplo, temos o SIC, o Serviço de Investigação Criminal, temos agora o DIP, que é o Departamento de Ilícitos Penais, que, no entanto, vamos recorrer a essas instituições, vamos apresentar uma participação e vai-se despoletar aquilo que nós chamamos de processo crime, e o artigo 48 da nossa legislação penal, fala do Código Penal, fala aqui sobre a competência do Ministério Público, que é abordada pela Procuradoria, que é o titular ou detentor da ação penal. Este vai, no entanto, declarar a instauração de um processo e vai-se dar o seguimento. Só que, por razões de várias ordens, escassez de recursos humanos, escassez de recursos materiais, leva com que haja, de facto, a morosidade e a letargia nos processos. E o indivíduo que apresenta, às vezes, uma participação criminal, às vezes observa que o processo leva 6, 7 meses, anos, ele cansado, agastado com a situação, entende fazer o quê? Justiça por mãos próprias, porque ele vê que a justiça dele é muito mais célere do que a justiça que o Estado pratica. Doutora Teresa, o doutor Newton, enquanto advogado, fala aqui de casos, por exemplo, que já chegaram até à justiça, né, aos órgãos de justiça, já há uma queixa como tal, mas a verdade é que também temos situações em que nem se chega até esse extremo. É um cidadão que tentou assaltar, por exemplo, uma residência, e já ouvimos muitos relatos destes, vimos muitos vídeos, de um cidadão que foi queimado, por exemplo. A vizinhança agarrou, espancou e depois acendeu o fogo por cima deste cidadão. Aí também é uma questão de desconfiança nas instituições, ou entraríamos para aquela questão que falava de termos uma sociedade doente nos dias que correm? Ali usamos as duas vertentes, porque o que é que acontece? Geralmente, quando a sociedade parte para a questão da justiça por mãos próprias, é porque já está gastada com a situação de furto ou roubo que acontece no perímetro em que eles vivem. E essa forma de expressar-se é praticando a violência contra outra pessoa, que é a justiça por mãos próprias. Porque se esta pessoa que foi assaltar foi pego a cometer o crime e as pessoas tomam a iniciativa de o queimar, falta também aí um bocadinho de educação emocional nas pessoas, porque hoje quase que não se fala sobre o assunto. Mas a questão da saúde mental é muito importante. Se tivermos uma sociedade que estuda, que fala sobre como conseguir dominar e gerir as suas emoções, teremos pessoas preparadas para lidar com situações do gênero. Encontrou o ladrão a cometer o crime, a pessoa está preparada a cometer a sua raiva
interiorizar, manter-se calmo, ir à procura da justiça. E para a polícia abrir uma queixa e o processo aí decorrer. Mas muitas vezes as pessoas não fazem por insatisfação e pela morosidade que leva a este processo todo. Mas é necessário que passemos a educar as nossas famílias, a sociedade, no que diz respeito a questões emocionais. Sim, é uma situação desgastante, as pessoas têm sentimento de raiva, têm medo, instaura-se o pânico na sociedade, mas precisa-se treinar também essas pessoas a lidarem com este sentimento. Mas há casos em que nem é a própria vítima direta a agir a partida, pediu ajuda e é a vizinhança, são os vizinhos que começam logo aí para cima, por exemplo, do criminoso, do suposto criminoso. É alguém que já tem uma certa frustração com esta situação. É o nível de frustração que tem dentro da nossa sociedade. E é recorrente. Nem sempre a vítima é que toma ação. É sempre alguém externo que vem e instiga a situação. Vai colocando coisas na cabeça da outra pessoa. Temos que fazer... É mesmo o primeiro a ir para cima? Sim, agride a pessoa, porque essa pessoa já atingiu um nível de frustração tão alto que já não consegue controlar os seus sentimentos. O que ele quer é liberar a raiva que sente pelos momentos que já viveu de assalto, de furto. Então, só estava à procura de um culpado. Encontrou-se o culpado, ele aproveita tirar toda a frustração que sente, toda a raiva e parte para a agressão. Doutor Paulo, como é que a sociologia nos pode ajudar a compreender isso? Por que é que chegamos a esta situação? Porque, em vez de dizer o porquê, era como é que chegamos, não é? Eu acho que era mais... no fundo, quando isto acontece, é porque está uma situação de violência na comunidade, na pequena sociedade, no grupo, no bairro, etc. Há um clima de violência. Então, quando esse clima de violência, muito mais facilmente, quer dizer, qualquer ação é resolvida, ou reação é resolvida de uma maneira violenta. Isto tem várias causas, o que pode levar a que um grupo, em vez de criar consenso, ou então recorrer a uma autoridade para resolver um conflito, não é? Nesse caso, uma possibilidade de um roubo ou de um assalto, etc. Então, em sociedades, digamos assim, em que o clima de violência é baixo, mais facilmente recorrem a uma autoridade para dirimir este conflito. Em aqueles em que, sobretudo, a sociedade não está presente ou não haja outras autoridades, não tem que ser o Estado, pode ser, por exemplo, a igreja, pode ser grupos mais velhos. Quer dizer, quando não há essas autoridades morais ou estatais, etc., e há um clima de violência, então as pessoas tendem, de facto, a resolverem por si próprias. O que o doutor aí falava em justiça privada. Mas a grande questão é que, por exemplo, quando foi daquelas manifestações final de julho, a polícia, por exemplo, entrou em bairros, em alguns sítios, e disparou contra pessoas. As pessoas sentiram que houve casos, isso se reportou, os meios de comunicação reportaram, em que muitos meninos, ou jovens, ou pessoas foram mortas, apesar de não tendo participado daquelas ações. Então, isto aqui é uma direção, digamos, errada. Para a polícia foi tipo, matamos a pessoa que cometeu aquele crime, aquele assalto, mas as pessoas têm a percepção que não, que este indivíduo por acaso estava vindo de uma loja, de uma praça, ou etc. Estava naquele meio. E fica assim, fica impune. Portanto, o que mais causa raiva, digamos assim, revolta, é sobretudo a impunidade de quem comete um crime. Então, aquilo cria a ideia, a percepção de que o que a gente pensa, nesse caso, ou seja, que a violência é uma maneira de resolver um problema. E isto é que é mau, porque no fundo é que as pessoas, de facto, assimilam. Por exemplo, se chega a polícia, vimos vídeos, né, de uma senhora que foi morta, por exemplo, né, a polícia de longe disparou e a senhora morreu simplesmente. O que aconteceu com estes oficiais? Foram investigados, foram presos. Quando não se faz esta justiça,
Então, normaliza-se, digamos assim, este processo de resolver os conflitos individualmente sem uma autoridade. Portanto, isto é um sinal que a própria sociedade, não é violenta. Não é? Agora, a grande questão é como baixar as tensões ou violência nas comunidades, nos bairros, porque não há uma relação entre pobreza e violência, não é? Uma comunidade pode ser pobres, com carências, mas não necessariamente haver Ou seja, violência. não justifica Exatamente. a situação social hoje para agir como muitas vezes acompanhamos. Há outros fatores, não é? Porque a carência em si não leva à violência, não é? Doutor Newton, me apegando aqui ao... Seria relativo. Sim? Tem uma posição contrária? Não, é muito relativo. Porque É relativo, não leva necessariamente. Sim, esta é a minha mas tese. é um indicador. Nós não podemos colocar de parte que, de facto, a pobreza é um indicador. Porque se nós fazemos uma avaliação, uma pessoa que, de facto, está devidamente resolvida, por exemplo, não se dedicaria a ir nas manifestações que nós acompanhamos. Não. Muito embora se vai discutir por questões muito mais, diria, lógicas ou, se calhar, uma questão de paradigma. Mas, olhando em concreto o que diz o meu colega de painel, e eu corroboro, nós temos que olhar, se calhar, aqui a problemática da justiça por mãos próprias como um todo, ou seja, um fator conjuntural, na medida em que vamos olhar que seria difícil as autoridades intervirem numa situação em que, logo à partida, o indivíduo, por exemplo, no seu bilhete de identidade, demonstra que ele vive na Samba. Mas ele não vive na Samba, ele vive no Benfica. E vive no Benfica com uma casa sem número, porque a toponímia aqui não funciona, que deveria funcionar. Esse é um fator, esse é um indicador que às vezes dificulta também com que as autoridades possam, no entanto, notificar certos indivíduos. E isso não faz com que o processo ande. E eu dou exemplos aqui claros. Passo aqui a publicidade, processos que estão a decorrer, por exemplo, quer no Serviço de Investigação Criminal a nível provincial como nacional, processos que vão desde 2020. Desde 2020 que o processo iniciou, não tem desfecho, porque as autoridades estão com dificuldade em notificar as pessoas. Muito embora nós conseguimos verificar também quando as nossas autoridades, de facto, definem metas a alcançar, elas são alcançadas. Isso também é um facto. Porque exatamente essa questão. Porque nós temos estado a verificar. A ideia que é passada não, exatamente. Não perdeu a confiança. Efetivamente. Por que perdeu a confiança? Por conta daquilo que nós verificamos. Há processos que são resolvidos num passo de mágica e há processos que levam muito mais tempo. E a questão que se leva é: onde é que está o princípio da igualdade? O artigo 23º da Constituição define o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. Perfeito. Mas se nós olharmos a questão da igualdade, será que a igualdade de tratamento, a igualdade de oportunidade se aplica para todos? Obviamente que não. E aqui talvez nós teríamos que trazer a máxima de Sócrates quando dizia tratar o igual com igual e o desigual com desigual. E se nós formos observar, as pessoas mais necessitadas é que mais recorrem para a justiça e as que menos resposta têm. E daí, razão pela qual criarem mecanismos. Vamos dar exemplos concretos. Que até, inclusive, cogita-se, fala-se, algumas vozes se levantam, que havia uma milícia que foi criada, a famosa Turma do Apito, passo aqui a publicidade, no Sambizanga, que foi concebida para combater pequenos delitos que, na verdade, as autoridades, como levavam algum tempo, e até disse, de passagem, que é por iniciativa de um possível administrador. O Newton dá agora um exemplo, pode ajudar-nos também aqui a fomentar esta conversa. Esta Turma do Apito chegou a transmitir maior confiança aos cidadãos, aos munícipes, aos moradores do Sambizanga do que as instituições com competências para tal, no caso a polícia. Inclusive, até mesmo este ano ainda há relatos dos cidadãos a pedirem o regresso da Turma do Apito. Daí a necessidade das autoridades, né, as instituições, trabalhar em cooperação com a sociedade. Dentro da sociedade, devemos identificar pessoas que podem ser como líderes. E essas pessoas estarem na linha da frente e serem a ponte entre a comunidade e as autoridades.
Por que este grupo teve aceitação no meio social? Porque respondiam os problemas com urgência. Tão logo alguém pedia por socorro, clamava por socorro, tinha um membro do grupo presente para prestar assistência. E eles pegavam no indivíduo que estava a cometer o crime, levavam para as autoridades. Em alguns casos dizem que também cometeram assim alguma violência contra as pessoas que estavam a cometer o crime, mas foram fundamentais no processo de mitigação da violência, porque a população sentia-se confortável e protegida por eles. Mas são indivíduos que estão mesmo dentro da sociedade e muitos deles são ex-miliantes que decidiram mudar de vida e usar um padrão, usar um padrão diferente e a identificar quem são as pessoas que cometem o crime dentro da sociedade. É mesmo imperativo que se vê essa questão de passar e transmitir confiança à sociedade. O que se precisa é isso. Hoje as pessoas, e falou muito bem o Dr. Nilton, as pessoas que mais precisam é que sentem-se mais lesadas, porque o seu processo nunca tem diferimento. São idas e voltas no tribunal e ele não tem dinheiro para suprir as idas e voltas de táxi e acabam por entre eles, né, de uma forma de estratégia, como é que vamos acabar com o problema que temos aqui? Não. E vem também a imagem das autoridades dentro da sociedade, estamos a falar das autoridades onde tem a figura dos sobados e outros membros, né, a administração do bairro. Por exemplo, da queima de pneus. Essa prática de queimar os delinquentes com pneu é uma prática antiga em Angola. Sim. Sempre existiu. E por que ela existiu? Não era tão somente para fazer justiça por mãos próprias, era no sentido de passar uma meta-mensagem de quem se dedicar a tais práticas, o caminho e a consequência é aquela. Reprovamos? Sim, reprovamos, porque o artigo 59 da Constituição proíbe a pena de morte. Mas a questão quer seja a nível dos membros da sociedade, quer seja a nível das autoridades. Mas o que é que de facto foi acontecendo? E eu acredito que esse é um dos pontos que nós vamos abordar lá mais para frente, mas precisamos aqui estabelecer aqui uma interligação, na medida em que, a dado momento, um indivíduo que até certo ponto foi-se apresentar a denúncia, ou a participação, ou a queixa-crime, o indivíduo foi detido, foi submetido ao interrogatório, depois de uma semana, duas, sai e volta a cometer. E o que é que muitas vezes as pessoas sentem? Sentem-se lesadas, porque, na verdade, foi às autoridades, o indivíduo que já me assaltou, foi restituído à liberdade, veio me assaltar novamente. E sem que nós esqueçamos que temos aqui um outro fator. Não podemos esquecer também que, e precisamos falar abertamente sobre o assunto, porque é um assunto de domínio público. Infelizmente, algumas autoridades, até inclusive pelo próprio órgão de tutela, foi, no entanto, admitido que muitos também são os membros incorporados para certos órgãos. Falo precisamente da polícia, com o devido respeito e sem que esqueçamos o belíssimo trabalho que tem estado a fazer. Polícias, não é? Efetivamente, mas é fundamental que nós também possamos identificar aqueles são os problemas e as soluções, que na verdade muitos são os agentes da autoridade que se dedicavam em práticas também ilícitas, porque muitos eram delinquentes e foram incorporados. Porque já houve situações de episódios que eu recebi constituintes no meu escritório, que na verdade eu disse, doutor, eu fui para apresentar a denúncia ou a participação, quem está a fazer a ocorrência, a registrar a ocorrência, é um polícia que, na verdade, já me assaltou no passado. Quer dizer, já fui vítima dele. Já fui vítima dele. Então, há aqui essa descrença. E sem que nós esqueçamos que, muitas vezes, só se houve relatos de dizer que a polícia rapidamente, por exemplo, interveio numa situação, vamos falar das autoridades, quando disse, olha, o processo está envolvido, por exemplo, X milhões de kwanzas. Aí todas as condições são criadas. Mas quando não se trata, por exemplo, de valores monetários, você vê que o processo ele é lento. Quando, na verdade, nós poderíamos olhar esse fator, até porque o próprio Código Penal traz várias tipicidades de crime. E é fundamental que nós olhemos nessa perspectiva. Okay. Olha, por exemplo, quem foi furtado 100 mil kwanzas? Quem foi dizer, esse caso de 100 mil kwanzas deve esquecer. Mas como é que eu vou esquecer? Ser o meu único 100 mil kwanzas? Já tivemos situações e estamos a falar de justiça, não importa o valor. É meu, então é meu direito, tens de devolver. Não é? Minimiza-se a situação. E vão dizer, mas você é 50 mil kwanzas para vir apresentar denúncia. Eu tenho que apresentar denúncia.
e é bom que as autoridades levem em consideração o que estamos a dizer. Se esse indivíduo foi-lhe furtado ou roubado 50 mil kwanzas, amanhã esse que furtou 50 vai furtar quem? Vai furtar 2. Então é preciso nós cortarmos o mal pela raiz. Agora, quando se passa esse discurso de que esse valor não é nada e até certo ponto ignorando quem, no entanto, foi lesado, porque às vezes não é só o valor, sofreu danos materiais, danos físicos, psicológicos. Então, efetivamente, danos psicológicos. Então, Que acaba por muitas vezes ficar pior, não é? Todos esses fatores concorrem com que, de facto, as autoridades devem prestar devida atenção. Porque, se não for, vai-se continuar a praticar justiça por mãos próprias. Doutor Paulo, nós estamos aqui a falar da questão da confiança e já levantaram aqui vários exemplos das instituições que, a partida, têm a competência para aparecer como o guardião da justiça para o cidadão. A pergunta que eu faço, estas instituições deixaram de lado ou furtaram-se desta responsabilidade? Daí temos estado a assistir muitos episódios de grupos de indivíduos que optam por fazer justiça por mãos próprias? É assim, primeiro, num Estado, digamos, organizado, a violência é o monopólio do Estado. Ou seja, quem tem a prerrogativa de usar a violência proporcionada. Violência é força. Não é força, digamos assim. Sim. A violência, quer dizer, força, digamos assim, não é? Quem tem esta prerrogativa é o Estado. Em situação devidamente justificada. Justificada, inclusive, mesmo as forças de segurança são treinadas, não é? Para intervir e, às vezes, usar a força de uma maneira proporcionada, não é? E não assim a bel prazer. E isto é importante porque isso também educa. Que as pessoas têm que sentir que aquela força foi usada de uma maneira justificada naquelas circunstâncias, não é? Portanto, eu não concordo com essa ideia de a turma do apito, ok? Não concordo com isso, porque isto, no fundo, é uma espécie de ceder algo que é o próprio Estado, porque essa turma do apito... Mas isso aconteceu. Sim. Essa turma do apito, de facto, pode, como disse aqui a doutora, usar também a violência, mesmo no seu afã de querer ajudar. Quer dizer, não é aquela turma que deve ajudar os polícias. São os polícias que devem ajudar os cidadãos, não é? Portanto, é claro que pode usar membros da comunidade para isso, mas não pode dar prerrogativa a um subgrupo que pode eventualmente usar a violência e pode se enganar, porque não tem meios, nem está preparado para fazer justiça, de certa maneira, não é? Para prender alguém. Quem deve prender alguém, mesmo digo assim, olha, eu vou prender alguém e vou levar a polícia. Quer dizer, quem deve intervir, em minha opinião, tem que ser a polícia. Estou de acordo, em parte, sim, que a polícia colabora com elementos da comunidade, não é? Para sensibilização, inclusive, às vezes, formação, mas, por exemplo, em sítios onde está identificado que há um surto maior de violência, muitas vezes põe-se lá uma esquadra, não é? Ou maior policiamento, etc. Então, não concordo essa espécie de franchising, não é? Tipo, por um grupo ao serviço da polícia. Ponto 1. Ponto 2 é que, assim, há também uma parte do nosso Estado que é disfuncional, que não tem capacidade de investigação porque não tem meios, nem recursos humanos, nem recursos materiais, assim. E depois também, muitas vezes, os próprios agentes cobram dinheiro às vítimas. Já aconteceu com um colega meu, professor, a quem furtaram uma viatura e o investigador que estava a cargo do caso pedia-lhe dinheiro. Olha, esse dinheiro, por exemplo, para fazer chamadas, primeiro, depois ter que dar 10 mil ou 20 mil. Foi pedir dinheiro ao coitado, não é? E ele foi dando porque pensava que ia conseguir reaver a sua viatura, não é? Portanto, aqui, neste caso, o que acontece? Acontece a tal descrença ou desconfiança às autoridades, porque ele foi furtado e depois é burlado
pelo agente que supostamente devia... Que devia defendê-lo. Devia defender e ajudá-lo a fazer justiça, de certa maneira. Então, o que é que isto causa? Na comunidade, claro, causa desconfiança. O que é que vai levar? Vai levar que a próxima vez, acontecendo o mesmo, até pode haver um erro. Quer dizer, eu posso pensar que quem furtou foi este, mas afinal não, foi o outro, mas como esse é que esteve à mão, eu faço justiça. Não é? Porque vai pensar, não vale a pena mostrar isso às autoridades. Por isso é que, quando a polícia atua, no fundo o que está a fazer não é só fazer justiça, mas também está a educar. E está a criar nos cidadãos confiança ao Estado, a uma autoridade que de facto é que tem este papel. Isto é fundamental. Porquê? Porque todas as sociedades passaram por isso, mesmo as sociedades hoje mais organizadas, passaram por isso. Quer dizer, nós lembramos dos filmes que víamos, americanos, aqueles gangues. Mesmo hoje acontece no México, por exemplo, não é? Aqueles grupos de bandas de droga, etc., cometem violências extremas. É porque a própria sociedade, a polícia, o exército, eles não têm capacidade, porque eles estão tão bem armados, de armas pesadas, e combatem-se uns aos outros, cometem-se crimes horríveis, não é? Por quê? Porque, de facto, em muitos casos, inclusive os próprios elementos do exército, também são cúmplices com as bandas, com os grupos traficantes de drogas. Há localidades em que a própria polícia, essas instituições não chegam, são os próprios grupos criminosos que dominam aquela zona. Sim, sim, e às vezes há casos que os próprios polícias têm subgrupos, não é? Tem uma espécie de bandos, não é? Que são dominados por um agente. Muitas vezes esta gente facilita a que, quando são apanhados os indivíduos daquele grupo, eles depois sejam postos em liberdade. Doutora Teresa, está a pedir a palavra. Sim, precisamos deixar claro aos nossos telespectadores que violência gera violência. E a violência traz consigo vários traumas. As pessoas carregam muitos traumas frutos da violência. E há pessoas que já nem conseguem, dentro das comunidades, circularem por conta dos traumas que acarretam fruto da violência. Então, não podemos pautar pela violência. Estamos aqui a falar da descrença nas instituições, fruto do que as pessoas vivem dentro dessas instituições, mas precisamos começar a quebrar esses padrões nestas instituições, como fazendo queixas das pessoas que usam do seu posto de trabalho para adquirir algum bem, algum fim. Se a pessoa vai à procura de uma solução, se a pessoa vai apresentar o problema que está a viver, uma burla ou um furto, a pessoa que ele está a atender não pode pegar nesta situação como um meio para ganhar alguma coisa em troca. Porque senão, se continuarmos a ter essa descrença pelas instituições que estão aí para nos acolher, nunca ninguém irá chegar para expor a situação que está a viver. Porque é mesmo traumas que as pessoas estão a carregar. Há pessoas que não conseguem sair de casa porque viveram uma violência tão grande no bairro, ou uma criança que viu um meliante a ser queimado. É uma criança que está carregada de traumas muito fortes. Será um futuro adulto, quando não acompanhado, com alguns problemas de saúde mental. Parece algo normal agora e não podemos normalizar. É o que está a acontecer. Justiça por mãos próprias. Hoje está a se normalizar, mas não podemos normalizar. São problemas que hoje os jovens, as crianças estão a presenciar, que futuramente terá grande impacto na vida desta pessoa. E são problemas que devem ser trabalhados em conjunto, porque aqui é mesmo um trabalho de equipa, não está só o psicólogo, está o sociólogo, está o colega, o jurista, o advogado. Precisamos falar para as comunidades, educar as pessoas. Quanto mais violência existir na comunidade, mais pessoas doentes do fórum mental teremos, porque são vários traumas que as pessoas carregam. Doutor Newton, já que falou da Constituição e até do próprio Código Penal, qual é o grande problema, afinal? A lei aplicada para casos de justiça, no caso, a lei aplicada não é suficientemente forte para inibir os supostos criminosos de agirem como agem, ou as próprias instituições é que furtam-se de aplicá-la? Não.
Olha, capitão, nós hoje, sem medo de errar, eu acho, vou falar sensivelmente de uma década para cá, conseguimos constatar que o Estado angolano tem aplicado as penas mais graves. Isso falo do episódio que tivemos a caminho de quase 10 anos, do famoso caso Calupeteca, que pela primeira vez, a nível do nosso ordenamento jurídico, verificamos que um cidadão foi condenado na pena máxima de 28 anos, pela primeira vez. Estaríamos a falar aqui de uma pena extraordinária. Mas, para além da questão da pena extraordinária, porque isto foi na altura do Código Penal revogado de 1886, hoje, com o advento do Código Penal em vigor, que foi aprovado pela Lei 38/20, de 11 de novembro, conseguimos verificar que hoje já se fala da prorrogação da pena. Tanto é que o famoso caso designado, o caso Comadre, a senhora foi condenada a 32 anos, porque hoje o nosso ordenamento jurídico já permite que a moldura penal chegue até 35 anos, se for feito aqui um concurso de infrações. Entretanto, olhando nessa perspectiva, conseguimos ver que, de facto, as penas estão a ser aplicadas, as penas mais graves, mas os crimes continuam a crescer. E com especial atenção, crimes de abusos sexuais, homicídios, as burlas já nem se fala, porque agora se tornou uma prática recorrente. Hoje, com o avançado grau de desenvolvimento tecnológico, através das plataformas digitais, vamos observando que crimes frequentes vão surgindo por esta via e é fundamental que o Estado adote mecanismos para inibir aqueles que são os famosos cibercrimes. Agora, o que é que nós temos estado a constatar também nos últimos tempos? É que estamos a viver por situações diversas, dentre elas as dificuldades financeiras. As pessoas hoje estão a encontrar mecanismos de forma de subsistência e às vezes encontram e vão para os caminhos menos recomendáveis ou aconselháveis. Razão pela qual temos ouvido com alguma frequência dizendo, quer pelas autoridades, a nossa sociedade em si, que perdemos os valores éticos, morais e culturais. Porque a questão também associada à justiça por mãos próprias também está aqui em torno da própria cultura. A cultura tem aqui um grande impacto, porque num passado recente havia sim práticas dessa natureza, mas não era conforme agora a gente verifica. E sem que esqueçamos também, talvez na altura, por não ter aquela disseminação através das redes sociais, há informações que não nos chegavam, o sinal não chegava para todos, mas hoje já chega com alguma frequência. Logo, as instituições, algumas estão a fazer o seu papel. Os funcionários, e nós aqui frisamos os agentes da autoridade, mas um elemento muito importante que nós não podemos esquecer, também é que eles muitas vezes não são culpados. Não são culpados por quê? Já que ele elenquei logo na minha nota introdutória, a questão dos meios. E desde já parabenizar a iniciativa que teve o Serviço de Investigação Criminal, isso através do órgão de tutela e na pessoa do seu, digamos, diretor nacional, que entendeu, atribuiu viaturas condignas, que desde já estão de parabéns, falo o Serviço de Investigação Criminal, que cuidem dessas viaturas e agora mudaram-se para as novas instalações no Cacoaco e eu acho que isso vai conferir alguma dignidade e trazer aqui algum ar fresco daquilo que é a atividade, porque na verdade esses necessitam. Logo, precisamos fazer mais. Isto porque se os agentes da autoridade também não tiverem condições, não vai funcionar. Por exemplo, é anormal, eu acho anormal, um agente... Doutor, já lhe devolvo a palavra. Precisamos rapidamente acompanhar a intervenção do Presidente da República e da União Africana, que está a participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos então ouvir as palavras do Presidente da República, João Lourenço. Emmanuel Macron, Presidente da República da França, Excelência Sheikh Faisal Al Saud, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita, co-presidentes desta sessão especial, Excelências, gostaria de saudar a realização desta importante conferência internacional que confirma o engajamento dos Estados-membros das Nações Unidas na busca urgente de uma solução pacífica, justa e duradoura para um dos mais intrincados conflitos do planeta e o mais antigo do Médio Oriente.
merecem uma referência especial à República Francesa e o Reino da Arábia Saudita, que se engajaram com muita firmeza e de forma incansável na realização desta iniciativa. Excelências, no contexto deste encontro, assumo uma relevância inquestionável a Declaração Política de Nova Iorque sobre a resolução pacífica da questão da Palestina e implementação da solução de 12 Estados, adotada a 12 de setembro do corrente ano pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por ter demonstrado que existe um consenso internacional cada vez mais crescente sobre a necessidade de se acabar com a guerra em Gaza, com base na efetiva implementação da solução de 12 Estados. Este conflito, que dura há décadas e com um nível de violência incomum, não se resolverá, como todas as evidências o demonstram, com o recurso às armas, por mais sofisticadas que sejam, pois a comunidade internacional, que tem cada vez mais consciência deste facto, deve usar com urgência todos os meios ao seu alcance para convencer os beligerantes de que a única saída para esta situação é a via do diálogo, para que se chegue a uma paz definitiva na base da criação do Estado da Palestina e na da coexistência pacífica entre os dois povos. Esta é a posição da União Africana, que inclui também o princípio de que Jerusalém Oriental deve ser a capital do Estado da Palestina independente e soberano e que a República de Angola está incondicionalmente alinhada com a Organização Continental Africana neste esforço em que todos estamos empenhados para a resolução definitiva deste conflito. Excelências, estamos a acompanhar com profunda preocupação os relatórios alarmantes sobre a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza, onde comunidades inteiras, incluindo crianças em elevado número, sucumbem diariamente à fome e sobrevivem em condições subhumanas. A África, de uma maneira geral, e a República de Angola em particular, temos uma posição firme de condenação ao terrorismo em todas as suas formas e manifestações, e dentro deste princípio, condenamos a ação que resultou na morte e no sequestro de uma elevada quantidade de pessoas em Israel pelo Hamas, pelo que exigimos a sua libertação urgente e incondicional como um passo para que se crie a distensão necessária ao diálogo. A par da reprovação inequívoca dos atos de violência gratuita praticados contra civis israelitas pelo Hamas, repudiamos de igual modo a reação desproporcional do Estado de Israel com a utilização de aviões caça-bombardeiros, tanques e artilharia pesada, não contra um exército convencional, mas contra a população civil e indefesa da Palestina, jornalistas, pessoal médico e funcionários das Nações Unidas e de organizações e agências humanitárias com o pretexto de perseguir o Hamas. Condenamos também a instrumentalização da assistência humanitária como arma de guerra, pelo seu caráter profundamente desumano e dificilmente justificável. É urgente que, em presença deste drama, lancemos um apelo à suspensão imediata de medidas que a obstruam e ponham em causa os direitos fundamentais de milhões de palestinos, incluindo o direito à vida, à assistência médica e à alimentação. Vemos com muita preocupação os atos de guerra realizados de forma seletiva por Israel em vários países da região, em total respeito das normas do direito internacional e dos princípios e valores da Carta das Nações Unidas, que não produzem outro efeito que não seja o de levar a um recrudescimento da tensão e da instabilidade no Médio Oriente, por destruir as perspectivas de resolução do conflito pela via do diálogo e da negociação. Excelência, Presidente da República, João Lourenço, nesta edição número 80 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque. O Presidente acaba de fazer a sua intervenção na abertura destes debates que decorrem anualmente na sede da maior tribuna política do mundo. O Presidente João Lourenço fala de vários assuntos.
fundamentalmente das guerras que por esta altura estão a assolar o mundo. Falo da guerra que opõe Israel ao digamos que ao grupo armado Hamas, no caso na faixa de Gaza, onde vários países, também Angola, têm estado a condenar o posicionamento de Israel, chamando mesmo aquilo de atos de genocídio que tem estado a se registrar na faixa de Gaza. Falou também da situação que opõe a Rússia à Ucrânia e outros conflitos, no caso também aqui do continente africano, a situação no leste da República Democrática do Congo. E não só, é um assunto que com certeza vamos continuar a acompanhar e levar outros desenvolvimentos noutros espaços de informação da rede Girassol. Por agora vamos retomar aqui a nossa conversa. Nós estamos a falar hoje de justiça por mãos próprias, insatisfação com a lei aplicada ou mesmo estamos diante de assassinos a solto. O doutor Newton estava com a palavra a falarmos da questão que tem a ver com a perda da confiança nas instituições, porque acaba por ser este um dos grandes motivos que faz com que as pessoas possam agir desta forma. Pois bem, conforme ia dizendo antes desta pequena pausa, seria fundamental realçarmos que, paralelamente àquelas são as reclamações pela morosidade, por um lado, devemos também olhar se, de facto, determinadas autoridades, isto falo, Procuradoria-Geral da República, Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, falo do CME, falo precisamente dos tribunais, quer seja de comarca, da relação, nem tanto, mas vou-me delimitar nessas instituições que eu inicialmente aqui elenquei para dizer o seguinte. Muitas dessas instituições, e quem está a me acompanhar sabe que isso também é uma informação de domínio público, infelizmente são instituições que trabalham com recursos precários. E quando se assim observa, seria difícil nós termos uma célere justiça, porque nós, a dado momento, ainda verificamos algumas instituições da Polícia Nacional que, por exemplo, utilizam computadores Pentium 10, Pentium 4, quando, por exemplo, alguns miliantes já estão a utilizar computadores de tecnologia... De última geração. Última geração, por exemplo... Softwares de última geração. Exatamente. Já estão a usar, por exemplo, I15, I16, quer dizer, de tecnologia muito avançada, que se de facto as autoridades não acompanham essa dinâmica, vão ficar, no entanto, no tempo e no espaço. E é fundamental que estas instituições estejam de facto capacitadas, estejam habilitadas e dotadas de recursos e meios que lhes permita praticar o tempo, ou aquelas são as diligências em tempo recorde. E, paralelamente a essa questão, é fundamental que também possamos aqui olhar que a ideia de muitos agentes e muitos funcionários públicos que vão para certas instituições não podem, a dado momento, dizer, olha, eu estou nessa instituição, o ordenado que eu estou a oferir é incompatível com a minha função. É fundamental que o mesmo reconheça que, por exemplo, eu digo, ser um polícia para mim é um sacerdócio. Ser um magistrado é um sacerdócio. Ser um médico é um sacerdócio. Isto porque são, na verdade, profissões que se vai exercer, que se você for olhar pelo dinheiro, obviamente que você não vai exercer a sua função. Até porque estas autoridades que eu mencionei que fazem juramento no ato da tomada de posse ou no ato do juramento da bandeira. Então, todos esses aspectos estamos aqui a observar. São fundamentais para que nós possamos, no entanto, de forma assim muito clarividente, possamos observar que aqui também se falha. Não só vivem essas instituições de discursos que são muito bonitos, acompanhamos. Eu já ouvi discursos no tempo de ex-governantes que estiveram à frente, por exemplo, do Ministério, passo aqui a publicidade, do Interior, que a dado momento se fazia referência que os agentes tinham que estar devidamente indumentarizados ou fardados e que não poderiam se apresentar sem o NIP, que é o número de identificação pessoal, que tinham que estar com as luvas, mas há indivíduos que estão, falo de agentes, têm uma farda há 5 anos, têm uma farda, uma bota, quer dizer, há muito Desde tempo. que chegou à corporação, não é? Exatamente. Os agentes da polícia, vou falar aqui precisamente na centralidade do Quilamba, onde eu frequento com alguma regularidade. Os agentes estão a andar, por exemplo, como autorizados a culpa-pata. Então, eu pergunto, como é possível um agente da polícia vai estar a andar com uma culpa-pata, com o devido respeito, sem que, para o efeito,
possamos observar que os milhares que eles vão perseguir estão a andar com motas de alta cilindragem. Isso não vai conseguir alcançar. Exatamente. Logo a justiça se perde. Há aqui uma questão, e pelos vistos os senhores concordam, a questão que tem a ver com a confiança nas instituições, por vários motivos, mas há também a questão da corrupção dentro destas instituições. É um fator que pode igualmente contribuir para que o cidadão possa perder a confiança nestas instituições. Sim. Mas antes de responder, vou retomar um caso que disse sobre o caso Kalupeteca, não é? Em que ele foi condenado, teve uma pena máxima, se não tem erro, e que até exemplar, não é? Mas lá está, é que esse caso, ele foi condenado, mas também houve muitos civis que foram mortos na altura. Isso não houve nenhum julgamento, ou seja, a polícia interveio lá naquele acampamento, morreram muita gente, nem sequer permitiram que fossem lá jornalistas para ver, e ficou uma espécie de zona militarizada, não é? E as pessoas tiveram a sensação, lá está mais uma vez, de que é como se fosse justiça por mãos próprias, de certa maneira, no sentido de que o Estado chegou, parece que houve um polícia ou dois que foi morto na altura, o Estado chegou com meios pesados, disparou, as pessoas tiveram que fugir, matou e morreram muita gente. E não se fez um inquérito, pelo menos não se tornou público o inquérito para apurar o que terá acontecido, muita gente morreu, crianças, mulheres que estavam lá acampados. Isto dá aos cidadãos a percepção de que a violência, não é? Nesse caso perpetrada por um Estado, não entra, digamos, no escopo da justiça. Aqui justifica-se que a polícia agiu de forma proporcional porque aquilo acontece na sequência da morte de cerca de 11 agentes. Sim, mas Rufino, de igual modo, tivemos também essa situação. Mas o caso é que, mas isto aqui gera na população este tal sentimento de desconfiança. Porque é assim, pode ter acontecido, mas depois há um inquérito e há pessoas que são responsabilizadas. Quando isto não acontece, então fica uma espécie de submissão, de facto, a uma violência, no caso, gratuita, não é? Normaliza a sua normal. Exatamente. E as pessoas aprendem com isso. Mas isso que está a dizer, isso que está a dizer o meu colega de painel é, sem sombra de dúvida, um problema muito sério. Isto por quê? Porque se, na verdade, o cidadão cometer algum ato de agressão contra a polícia, é responsabilizado. Mas se o agente cometer um ato, não é responsabilizado. Exatamente. E isso temos N situações. Nós já vimos casos de agentes que foram agredidos pela população. Isso cria o quê? Cria um sentimento de revolta, de ira. Nós não somos apologistas de violência, mas é fundamental que as autoridades que vão intervir, no meu entender, e até porque tem instrução para o efeito, e falo precisamente da polícia, nós temos o decreto presidencial 38/2014, que define como deve ser regido o comportamento da polícia, por exemplo, nas ruas ou nas localidades. E eles são preparados, são formados para isso. Antes de recorrer, por exemplo, ao uso de uma arma de fogo. Mas eu gostava depois de responder a sua pergunta, né? Vamos devolver a palavra ao Paulo Inglês. Eu só abri um parênteses. Exato, eu já passo a palavra à doutora Teresa. Sim, mais resumidamente, tem a ver com a questão da confiança. Porque o que é confiança entre os cidadãos? Confiança, porque é assim, não é possível haver uma sociedade sem haver confiança. Por exemplo, este copo d'água, né? Quer dizer, eu bebo este copo d'água, eu tenho que confiar que é água potável. Quer dizer, tenho que estar confiado que esse teto não vai cair. Então, isto é que nos permite, digamos assim, fazer previsão. E a previsão é que cria rotina, porque eu sei, levanto, conto com coisas que eu não controlo porque confio. Então, se eu não consigo provar algo, eu tenho que confiar. Não é? Porque penso que as coisas se complementam para que as coisas aconteçam. A sociedade funciona assim. A sociedade funciona porque há confiança. Por exemplo, subo num táxi, o táxi vai me levar ao destino.
não vai me levar a um beco. As pessoas precisam dessa expectativa de que as coisas vão acontecer, vão funcionar. E hoje Agora, não há isso. Exatamente. Quando se rompe isso, então isto provoca no cidadão um estado permanente de alerta. E por que é que se rompeu isso? Não, No nosso caso. não, rompe-se por várias maneiras, não é? Diversas maneiras, por exemplo, se já aconteceu, até vocês já noticiaram isso, que às vezes as pessoas sobem num táxi e aquele táxi são de maleantes, não é? Então o que eles fazem? Em vez de levar as pessoas para o destino, desviam, levam as pessoas, depois assaltam, roubam, etc. O que é que isso cria nas pessoas? Cria tal desconfiança. Pensa bem, este táxi, vou subir nisto, não vou. Até alguns preferem andar a pé, porque lá é tarde, não sei se esse táxi vai levar ao destino ou não. Portanto, isto cria nas pessoas esta desconfiança. Isto cria também uma sensação de incerteza na própria sociedade. E a incerteza cria este estado de alerta, de modo que qualquer situação depois, as pessoas não têm aquela calma que dizia aqui a doutora, de dizer, vou avaliar a situação, partem para a violência. Portanto, isto é um problema endêmico da própria sociedade, não é? Quer dizer, não é só o funcionamento das instituições, é porque também as pessoas vivem num estado permanente de tensão, não é? Há o medo instalado, doutora Teresa. Exatamente. Há um medo instaurado, porque o que é que acontece? Esses atos de barbaridade que estão a acontecer e que foram mencionados aqui pelo Dr. Newton e o Dr. Inglês, não devem ser tidos como comportamentos normais. Não são comportamentos normais e não podemos aceitar de bom ânimo. São situações, são acontecimentos que marcam a vida das pessoas. E a questão da ruptura desta confiança entre as instituições e a sociedade é mais grave ainda. Como é que uma sociedade não confia a quem lhe presta um serviço? É necessário que se faça um reajuste das políticas internas e de como servir de forma adequada. O que é que o cidadão precisa? O que é que as pessoas precisam? Por que é que se instaurou este medo coletivo? Porque é um medo coletivo. Hoje todos têm problemas de enfrentar uma situação de violência. Isso é notório. É o que o doutor Inglês falou. É a pessoa subir num táxi já com medo, porque não confia na pessoa que lhe está a levar. Quando antigamente um táxi era um lugar seguro. Hoje o táxi não nos fornece nenhuma segurança, porque não sabemos as quantas com quem estamos a lidar. E os táxis privados, pior ainda, a pessoa chama um táxi no aplicativo, não sabe quem lhe está a vir buscar e não sabe se irá chegar em segurança no seu destino. É necessário que se faça mesmo este reajuste, que se converse muito também, porque o diálogo é um veículo importante. As instituições precisam falar mais sobre o que está a acontecer dentro do seu espaço e até onde eles podem dar resposta. E quem deve dar o pontapé de largada para este início de conversa de que refere a doutora Teresa? Penso que a sociedade já gritou muito. E estamos a ver, o resultado são esses atos de barbaridade que estão a acontecer. É um tirar a vida do outro, é um agredir a outra pessoa. Penso que sinais de que nós estamos doentes, que nós precisamos de cuidado, precisamos de um olhar mais atento e cuidadoso, a sociedade já está a demonstrar. Então, precisa-se que as instituições que são responsáveis por nós tomem alguma atitude. Façam um inquérito. O que é necessário fazer para resgatar a confiança do cidadão sobre nós? O que é que nós precisamos fazer para que o cidadão sinta-se confortável de vir reportar um problema que viveu? E o Dr. Newton falou das questões do abuso sexual. Por que é que muitas mulheres, muitas famílias não vão reportar essas situações? Porque depois nada fazem. E a pessoa que foi violentada sofre estigma, é apontada na rua. É uma criança que foi violentada, é uma mulher, é um homem, porque a violação agora é para todos os gêneros, mas nada se faz. E se a pessoa cumprir a cadeia 1, 2 anos, depois sai por bom comportamento, e como é que ficou a vítima? Porque a vítima já não é a mesma pessoa. E ainda bem que fala disso, eu ia lhe perguntar que sociedade é que estamos a criar para o futuro, porque nestes atos de justiça por mãos próprias, vemos às vezes ao redor muitas crianças a assistirem às ações. Que crianças é que estamos a criar para o futuro? Crianças que estão a carregar muitos traumas
e que começam a olhar para a violência como um comportamento normal. Precisamos intervir. Nós, dentro das nossas casas, podemos desconstruir esse conceito e mostrar a quem coabita conosco que a violência não é só uma reação da criminalidade, mas a violência também é um sinal, um indicativo de como nós, sociedade, estamos. E hoje estamos doentes. Precisamos romper este ciclo, conversando, falando mais sobre como podemos nos cuidar, como podemos viver em sociedade, como devemos atuar nas situações de criminalidade, certo? Porque somos nós que vamos a correr a tirar a pedra quando apanham um humilhante. Somos nós que falamos, não, vamos agredir essa pessoa, parte para a agressão, porque carregamos traumas e medos e que não queremos voltar a viver. E provavelmente cometendo um crime, estaríamos a resolver essa situação, mas não é o que acontece. Hoje a criança está a viver essa situação, para ele será um comportamento normal. Hoje é uma criança, amanhã um adolescente, e o adolescente é aquele indivíduo que está a se descobrir, que para ele... Pensa que pode tudo? Pensa que pode tudo, pode ter o mesmo comportamento com um colega na escola. Então, precisamos dizer que não é um caminho a seguir. Violência por mãos próprias não é um caminho a seguir. Doutor Newton, já lhe vou dar a palavra para olharmos uma vez mais para a questão jurídica, mas aproveitando esta deixa da questão que tem a ver com a sociedade futura, o efeito cascata, doutor Paulo, alguém está, por exemplo, numa sociedade, o pessoal que está na província de Benguela, olha para Luanda, vê ações desta natureza, a ideia é normalizar e vai também imitando estas ações. Sim, depende, porque uma sociedade é disfuncional quando não tem mecanismo de correção, de autocorreção, não é? Quando esses mecanismos não funcionam, então a degradação é pior. Isto quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo, um bairro, não é? Ou então uma centralidade, por exemplo. Vamos supor que os níveis de criminalidade começam a aumentar. Não é? Vamos supor que lá tem uma autoridade, um administrador, algo assim. Se o administrador não conseguir resolver aquilo, as pessoas vão tentar tirar e pôr outro. Não é? E este vai prometer, olha, se me puserem como administrador, eu vou tentar acabar com isso. Mas se as pessoas não têm capacidade de tirar um administrador e pôr outro, que possa resolver este assunto, as pessoas ficam sem um mecanismo de correção. O administrador pode ficar independentemente se o crime aumenta ou não. Então, o mecanismo de correção de um fenómeno que as degrada é importante. Vou dar um exemplo, outro nos Estados Unidos. Estava o Obama, depois disso veio o Trump. Depois veio o Biden. Então, as pessoas disseram assim, ok, não estamos de acordo com o Trump, tiraram e puseram o Biden. E depois não estamos de acordo com o Biden, puseram o Trump. Pode ser que venham tirar novamente o Trump e pôr outro, não é? O mesmo aconteceu no Brasil. Estava a Dilma, depois o Temer, depois o Bolsonaro. Depois disse, não, vamos tirar o Bolsonaro porque não estamos de acordo. Puseram o Lula. Então, este mecanismo de corrigir um erro, nem um erro, tipo a expectativa de que algo não possa correr bem, é muito importante. O mesmo se diz nas instituições, no dia a dia, nas famílias. Quer dizer, tem que ter um mecanismo de corrigir. Mas aqui é importante aceitar a situação, ou seja, a sociedade precisa assumir que estamos diante de um problema. Exatamente. Para depois partir para a resolução. Exatamente. Agora, mas tem que ter o tal mecanismo, o tal dispositivo de correção. Porque se não há dispositivo de correção, normaliza-se a violência, normaliza-se o desvio, normaliza-se o laissez-faire, não é? Como dizem. Agora, isto é importante, capitão. Porquê? Porque nós estamos confrontados quase praticamente todos os dias com violência. Diversos tipos de violência, não só física, às vezes psicológica. Não é? Por exemplo, quando tu vais para a rua e vês um bando de crianças a pedirem, aquilo é violento. Ou então se tu tens a sensação de que crianças passam fome, é violento. Porquê? Porque tu sentas à mesa a comer, mas tens em mente que há crianças que
passaram um dia. A minha universidade fez um estudo, lá no sítio onde está, no Capalanca, fez um estudo assim, de para aí 500 famílias sobre as crianças. E vimos, assim, com entrevistas, tudo contabilizado, estudos quantitativos, que há crianças, para aí 60%, que têm que escolher que refeição vão tomar naquele dia. Se é o pequeno almoço ou se é o jantar. Tem que escolher. Isto é violento. Depois, para quem sabe disso ou experimenta isso, das duas uma, ou normaliza, diz, é normal, a vida é assim, ou então vive nesse estado de violência. Por isso é que o mecanismo de correção é importante. Como vamos corrigir isso? O que é que eu tenho em minhas mãos para poder corrigir isso? Newton Capalo, falando de lei, aqui da questão jurídica, como é que se pode resolver isso? Nós vamos caminhando ao passo, levo já para o final da conversa. Como é que se pode resolver isso? Já que disse que hoje as penas que têm sido aplicadas já passam alguma ideia de que está a se aplicar penas de acordo com os crimes que foram cometidos, mas eu lhe pergunto se é só uma questão de aplicação de penas ou seleção. Não passa só por uma questão de penas, porque, na verdade, a nível do direito penal, existe a famosa teoria da dissuasão, que é com o objetivo de, quando determinado cidadão praticar algum ilícito criminal, esse, ao ser responsabilizado, estaria a se passar uma metamensagem para os demais que quem cometer o caminho vai ser este, o destino vai ser este. Só que foi o que eu fiz referência. Quanto mais graves forem as penas, mais crimes surgem. Parece até que é o inverso. As autoridades, volta e meia, dizem que não é isso. O que está a acontecer é que hoje são mais divulgados e parece, dá a ideia de que... Está-se a reduzir? Não, dá a ideia que há mais crimes, mas sempre existiram. Né? Sempre existiram. Só que são divulgados, antes não se divulgavam. O que acontece? Eu falo precisamente de Beccari e Lombroso. Estes fizeram um estudo e, no entanto, certificaram-se que não é com o agravamento, por exemplo, de penas que nós vamos ter a redução taxativamente da criminalidade. Muito pelo contrário, vamos ter um ápice. Vou-lhe dar exemplos claros. Países como os Estados Unidos e, precisamente, a China são os países que, anualmente, a taxa da pena de morte é muito elevada, diferente dos demais países. Nos anos 2004 e 2005, a China teve mais de 20 a 30 mil pessoas que foram julgadas e condenadas à pena de morte. Mas, ainda assim, a taxa de crime vai aumentando. Isto por quê? Porque tem que se olhar que o ponto principal não é combater o crime com molduras penais elevadas, é olhar a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? É olhar a base, a estrutura, por exemplo, da educação do indivíduo. Um indivíduo que passa 8, 9, 10, 15 horas sem fazer absolutamente nada, desocupado, nós estamos a criar condições para que seja um potencial criminoso. Não que possa ser, mas estamos a criar condições para que assim ocorra. Isto porque ele não tem qualquer ocupação, não tem instrução, não tem absolutamente nada. E é nessa perspectiva que, se nós formos observar, pessoas que normalmente têm ocupações, não estou a dizer que não vão fazê-lo, mas as taxas acabam sendo invertidas. E olhando nesta perspectiva, acredito eu que para nós resolvermos esse problema, sem que nós esqueçamos que o indivíduo que é detido, é julgado e é condenado e internado no estabelecimento penitenciário, segundo o que estabelece o artigo 110 da Lei 8/8, que é a lei penitenciária, esta vem definir que, no entanto, o indivíduo tem que ser reintegrado na sociedade. Quer dizer, quando ele vai para o estabelecimento penitenciário, é para ser reeducado, é para ser ressocializado. Mas muitas vezes não é o que acontece. O indivíduo sai hoje, depois de uma semana volta. Aí também se levanta a questão das condições das nossas são reincidentes. Cadeias, né? Muito embora... Para esta reeducação. Exatamente. Muito embora não podemos... Alguns voltam por causa das refeições. Sim. Exatamente. Isso que está a dizer o doutor inglês é a mais pura verdade. Mas a questão preponderante a se ter em conta é que, se nós queremos inverter, nós temos que olhar como é que está a nossa base educativa. Hoje, infelizmente, poucas são as pessoas que frequentam o sistema de ensino obrigatório.
Porque nós anualmente vamos ouvindo as estatísticas que são anunciadas e que nos colocam, de facto, num número muito abaixo daquilo que se pretende. Porque nós, e é preciso que se faça um estudo conforme foi a instituição do doutor inglês, fizeram uma pesquisa que, de facto, há pessoas que têm que, por dia, escolher uma refeição. Mas agora, como é que nós vamos, no entanto, inverter este quadro, este paradigma? Primeiro, se nós vamos olhar as instituições, temos que olhar aquela velha máxima que dizia o rei Henrique XIV da França. O rei morre, mas o império continua. O que é que estamos a querer dizer em outros termos? Temos que ter instituições fortes. É necessário que essas instituições estejam dotadas e capacitadas para dar respostas. Mas não conseguimos sem que a gente olhe de facto que quem vai trabalhar, por exemplo, em determinado processo, tenha a devida contrapartida, tenha a devida recompensa. O que é que eu quero dizer com isso? Estamos agora a acompanhar o vulgo termo, os casos de colarinho branco e tudo mais, que envolvem milhões e milhões, não só de dólares como de kwanzas. Que um indivíduo do SIC está trabalhando num processo que ele, por exemplo, se depara com $1 milhão, mas, à partida, ele oferece um ordenado, por exemplo, de 200, 300 mil kwanzas. E falando da corrupção, que já havias feito referência, ele facilmente seria aliciado, por exemplo, para ser corrupto ou para ser corrompido. Porque quando determinado indivíduo que estiver implicado num processo chega a lhe dizer, olha, eu vou lhe pagar, por exemplo, vamos supor, vou lhe pagar o seu salário durante 10 anos. Ele, quando chegar a casa e passar essa palavra à esposa vai dizer, não, passo a expressão, você é burro, devia receber, receba, porque nós queremos mudar de vida. Então é necessário que se olhe nessa perspectiva. E mais um passo para a diminuição desta confiança Exatamente. nas instituições. Efetivamente, eu participei no ano de 2018 na conferência internacional sobre a reforma do Estado. E o que é que se verificou? Verificou-se que quando se fala da reforma do Estado, olha-se a reforma das instituições, não das pessoas que estão dentro ou que integram as instituições. A quem vai atingir, na verdade, a reforma do Estado? É o indivíduo que vai, por exemplo, ir trabalhar, mas tem que pagar a renda, tem que pagar a propina do colégio do filho, que a mulher está lhe ligando e está dizendo, olha, está doente, ele não tem como pagar. Obviamente que cria-se precedentes. Temos que criar condições favoráveis, que eu desde já digo. Eu não vejo com bons olhos um magistrado, por exemplo, que é um órgão de justiça, não tem seguro de saúde. Um agente do SIC não tem seguro de saúde. Um agente da polícia não tem seguro de saúde. Que ele, se tiver com alguma patologia, rapidamente ele pode perecer. Mas se tiver condições, ele vai se doar, vai se entregar. E o que é que se vai fazer? Quando tentarem lhe corromper, ele vai dizer, senhor, não me estraga o meu pão, porque eu estou bem onde estou. Então é necessário que as condições sejam criadas. Porque o que eu vejo aqui nessa problemática é a falta de condições. Porque enquanto não tivermos condições, porque se você quer exigir, cria quê? Condições. Mas, doutor, a Constituição fala em acesso universal à saúde. Então, estas entidades que falam não precisam necessariamente ter seguro. Podem ir para o hospital. Não, tem que ir ao hospital. Devem ir às unidades sanitárias que temos hoje. Não, foi o que eu disse. É só uma provocação. Não, está bem. Sócrates dizia, para ir ao hospital. Só que o hospital é que não funciona. Desigual com desigual. Não podemos... Ou seja, estamos aqui a levantar mais um problema. Não há condições nas unidades hospitalares para que essas pessoas vão falar. Não, mas a questão que se coloca é esta. É que falamos do seguro. Porque o magistrado pode ter... referência. É uma questão conjuntural que nós temos que criar as condições. Claro, se o hospital tiver condição, nem se vai notar se é clínica ou hospital público. Não vamos ter isso, conforme nós temos verificado em outros países. Não se observa se é escola pública ou se é uma escola particular, privada, no caso em concreto. O que eu estou a tentar dizer em outros termos, não podemos minimizar o facto de que existem certos órgãos ou entidades que gozam de privilégios. Isso é um facto. Um juiz não é uma pessoa qualquer. E outros não. Só para lhe dar um exemplo, para mim terminar... Para mim, o problema, na verdade, é esse. Só para mim terminar o meu raciocínio. Um professor... Tivemos uma situação recente. Conclua mesmo. Não é para concluir. De um juiz julgou um camarada esta semana e depois de 1 ano ou 2 anos ele sobe no táxi e quem estava a conduzir? A pessoa que ele condenou. Já imaginou como é que fica uma situação desta natureza? Já imaginou um procurador andar de uma culpa-pata? Não tem dignidade alguma. Ele tem que ter condições para exercer a sua profissão. Por quê? Porque ele vai decidir. Então imagine, um procurador, e tivemos agora no dia 10, melhor dito, de setembro, do mês em curso,
a Conferência Internacional dos Juízes a nível da CPLP. E o que é que dizia, por exemplo, o Dr. Frederico Júnior, que é o presidente, o juiz-presidente da Associação dos Juízes no Brasil? Ele disse, como é que nós vamos ter independência dos tribunais se, na verdade, o juiz está a receber um telefonema de dizer, se você condenar esse indivíduo, a tua família vai estar numa condição extrema, vai estar numa condição vulnerável. Agora imagine se ele vive em qualquer bairro, imagine se ele anda num transporte público. É entregar esse camarada e claro que a justiça não vai ser feita. Mas é aquilo que eu falo, é uma questão de sacerdócio. Na verdade, a dignidade deve ser dada a todos. Né? A dignidade deve ser dada a todos e, claro, cada um a seu nível, mas deve ser dada a todos. É um direito de todos ser tratados com dignidade. Mas a Constituição e faz respeito. menção a isso. Exatamente. Então, todos merecemos dignidade. Mas eu digo sempre, do papel até a prática e... Aí são outros passos. Sim, mas é para todos. E associar aqui a questão da educação didática, precisamos também, e eu volto a focar neste assunto, da educação emocional. Precisamos educar a nossa sociedade sobre a questão da inteligência emocional, o poder... Essa educação deve começar onde? A partir de que idade, por exemplo? Vamos falar já aqui em Desde idade... a tenra idade mesmo. Okay. Desde a tenra idade. As crianças, nós os adultos é que pensamos que não entendem, mas as crianças da tenra idade percebem e sabem lidar com as situações que vão surgindo. O que precisamos saber é usar a linguagem adequada para cada idade, porque se dissermos à criança que isto é fogo, queima, e ele tentar colocar o dedo, irá sentir dor. Então, no meio daquela dor, a mãe vai educar. Já não voltes a tocar aqui porque isto dói. No passado foi assim, né? E quando começar a falar queima, fogo, já sabe que não pode colocar o dedo aí porque queima e é fogo. E ele vai crescendo com esta educação. A partir de casa, ele já está a começar a ter domínio, está a começar a conhecer os seus sentimentos. E o mesmo acontece na rua. Se educamos os nossos filhos, quando estamos na rua, precisamos ter calma e serenidade para podermos digerir os problemas que vão surgindo. Essa criança ou esse adolescente ou adulto está preparado para viver em sociedade. Não será um adulto explosivo. Toda e qualquer situação que irá surgir responde de uma forma agressiva ou parte para a violência. Então, desde a tenra idade, nós, família, devemos fazer a nossa parte. E, claro, as escolas hoje também falam muito sobre as questões emocionais, sobre a inteligência emocional, o autoconhecimento, o autodomínio. É necessário falarmos sobre esses temas. Dentro das instituições, a mesma coisa. Não devemos negligenciar aquilo que as pessoas sentem, porque, na verdade, a quebra de confiança é fruto da negligência do que as pessoas vão expor, nada mais do que aquilo que eles estão a sentir. Então, eu fui assaltada, venho expor, para além dos bens materiais que levaram, vêm as questões emocionais. Como é que fica a questão psicológica dessa pessoa? É uma pessoa que foi acompanhada, está a ser acompanhada, nada se faz a nível psicológico. Apenas ouvem, resistam, levaram o carro, mas nada se faz sobre a saúde mental desta pessoa. Mas essa pessoa tem traumas, apontaram-lhe uma arma. É uma pessoa que vai viver com este trauma até quando? Se não foi criado condição para ser acudido. Então, precisamos falar, sim, sobre educação emocional. É muito importante. E a outra recomendação é que as instituições precisam ser coesas e transparentes. Precisamos de transparência na comunicação. Nós podemos caminhar até aqui. O nosso suporte vai até aqui. Mas daqui para ali, nós estamos aptos para dar. Esse é aquilo que eu estava a dizer, a questão da aceitação do problema. Exatamente. Já chegamos a este ponto? Já chegamos. Temos Mas quem chegou? problema. A sociedade, as instituições que deviam ou que devem apresentar-se como guardiãs do cidadão, ou só a sociedade é que assume já este problema? A sociedade assume e as instituições, algumas delas também assumem, que não são fortemente, né, protegidas ou que não têm condições para resolver certas situações e que pedem mesmo ao cidadão para que tenha calma e que, apesar do processo estar a andar de forma devagarinha, mas será dado um tratamento. Mas é importante que se fale de forma transparente. Não dizer ao cidadão, volte no outro dia, porque aqui tu não vais encontrar nenhuma solução. Se eu vou à procura de solução numa instituição indicada, eles é que me dizem que não tem, o que é que eu devo fazer? Procurar solução por outros meios. E os meios que as pessoas partem
é justiça por mãos próprias. Falo em inglês, está identificado o problema, estamos aqui a falar, já podemos falar em políticas públicas que devem ser criadas para solucionar esses problemas? Sim. Capitão, não sei se reparou, quer dizer, as nossas discussões vão sempre ter ao mesmo ponto. Não é? Ao fim e ao cabo, nós temos sociedade e temos Estado. Sociedade, as pessoas, o Estado representa o poder político, no fundo, no governo. Quem que governa? Paulo Inglês, eu volto assim, estamos com um problema no seu áudio, mas já voltamos assim para dar sequência à sua fala. Nilton Capalo, a pergunta é exatamente a mesma. O problema é identificado, estaríamos aqui a falar em necessidade de serem criadas ou desenvolvidas políticas públicas para solucionar? Os problemas, felizmente, sempre tiveram identificados, sempre. Agora, o que, na verdade, nos falta é vontade política. E a vontade política é que vai permitir com que, de facto, aqueles que são os objetivos preconizados pelo Estado possam ser alcançados. Não é, passo aqui a expressão, não é fazer para o inglês ver, com o devido respeito. Não é fazer para o inglês ver. Mas é necessário que nós façamos e tenhamos consciência de que nós temos que ser persistentes e que nós temos que dar continuidade. Não podemos começar e parar ao meio do caminho. Devem as instituições fiscalizarem os atos que são praticados. Se de facto há reclamações, é porque está-se a falhar em algum sentido. E é nessa perspectiva que quando o cidadão clama por justiça, quando o cidadão reivindica, é porque alguma coisa está mal. E vamos dar aqui exemplos claros, que desde já parabenizar a Rede Girassol por ter hoje um programa que permite com que o cidadão venha expressar, falo precisamente, passo aqui a publicidade, que também não é publicidade, Zoela Povo, na verdade, que serve como um veículo para que o cidadão possa manifestar e expressar aquilo que de facto lhe vem à alma e que muitas vezes, quando chegam até, e só para vermos como é que é interessante o poder também que tem, por isso que a mídia é considerada o quarto poder do mundo, que quando chegam aqui à Rede Girassol, expõem as suas questões, dia seguinte já há uma resposta que às vezes até demonstra não falta de vontade política, mas às vezes inércia de alguns órgãos, o que também é mau e é o que nós estamos a dizer. Quem vai assumir determinadas funções tem que perceber que a sua função é primordial, é preponderante. E se nós formos olhar, por exemplo, a nível dos órgãos castelenses, há um slogan que todos nós conhecemos: a pátria aos seus filhos não implora, ordena. E essa ordem que nós temos que impor é fundamental. Que nós tenhamos ciência de que se nós queremos um país, porque eu hoje lhe confesso, e estão aqui os meus colegas e quem nos está a acompanhar, como é que vai ser uma Angola daqui a 10, 15, 20 anos? Como é que eu vou deixar uma Angola para os meus filhos, para os meus netos? Essa tem que ser a consciência que nós temos que começar a construir. Porque se nós deixarmos nesse espírito de tudo deixa andar, a justiça por mãos próprias vai continuar a ser fomentada. E é um mal. Cada vez mais normalizada, não é? A doutora, por exemplo, disse dos traumas. Vocês não vão acreditar. Contam-se aos dedos, por exemplo, de pessoas que passaram por situações de extrema violência e terem acompanhamento de um psicólogo, um sociólogo presente para orientar como deve fazer daqui em diante, porque há pessoas que se retraem e nem conseguem ter as vidas à normalidade. Então, são esses aspectos que estamos aqui a apresentar indicadores e a Rede Girassol está a fazer o seu papel. Só por isso é que estamos aqui, né? A esta hora, por causa da ordem que a pátria os seus a ordem que passa, não é? Doutor Paulo, devolvo-lhe então a palavra para dar sequência à sua abordagem. Sim, eu estava a dizer que as nossas discussões, e mesmo agora, quer dizer, vão sempre ter ao mesmo ponto. Você falou em políticas públicas, não é? Isto é prerrogativa do Estado, não é? E cujos problemas estão identificados, grande parte. Então, mas a questão é que não existe uma sociedade sem um Estado, sem uma forma de governo, não é? Portanto, são instituições, porque senão seriam indivíduos dispersos. É sociedade porque há vínculo entre as pessoas e depois há sempre uma forma de governo, algo assim. Agora, o ponto é assim, se nós falamos de uma sociedade, nós intuitivamente
temos de falar como é que ela é governada. Isto é intuitivo, quer dizer, é proporcional, não é? E depois, o que eu dizia antes é que esta sociedade é que tem que ter capacidade de corrigir, porque isto é que faz progredir. Isto é que faz progredir. Uma sociedade madura, equilibrada, é aquela que, quando tem problemas, identifica e corrige. Se a sociedade não tiver mecanismo de correção, a sociedade não progride e desaparece, como várias sociedades desapareceram. Roma desapareceu porque depois os mecanismos de correção foram destruídos pela ganância dos imperadores, dos seus governantes. E tanto, várias civilizações desapareceram por isso. E uma sociedade, ainda hoje estava a ouvir uma conferência que o Ghana, a Nigéria e a Coreia do Sul, no início dos anos 60, o Ghana, o PIB per capita era maior que o da Coreia do Sul. Mas por causa de mais decisões, agora onde está a Coreia e onde está o Ghana? Para resumir, eu acho que uma sociedade precisa de instituições. As instituições, elas podem ser transformadas para melhor servir a sociedade. Mas quando as instituições não se podem transformar, então nós vamos ter isso. Imagine, nós podemos falar de economia, justiça, educação, comunicação, habitação, alimentação, tudo isso vamos sempre tocar no mesmo ponto, que é o poder do Estado. Senhores, No fundo, é o poder político. Sim, Tudo leva-nos lá. Paulo, já que está com a palavra, vamos repetir a pergunta de partida para fecharmos mesmo. Não temos mais tempo. Justiça por mãos próprias. Insatisfação, a lei aplicada, estamos diante de assassinos à solta. Como resolver este problema? Rapidamente. Voltamos à pergunta de partida. Sim. Educação, resolução de conflitos, identificação e resolução de conflitos, resolução de problemas sociais, habitação, emprego, educação, porque eu sempre acho que é um problema complexo. Não há assim uma resposta, porque é uma mistura de várias coisas, não é? E algumas coisas já têm história, não é? Mas sempre é educação, resolução de conflitos, funcionamento das instituições a nível local, sobretudo, que isto é fundamental, e depois solução de problemas sociais, como emprego, saúde, transporte, habitação. Tudo isso ajuda para paliar a questão da violência e das justiças por mãos próprias. Teresa Bumba. A justiça por mãos próprias é uma resposta à criminalidade e também serve para medir o estado psicológico coletivo da nossa sociedade. Precisamos parar para refletir e ver que sociedade nós queremos daqui para frente e nós, como integrantes da sociedade, o que é que podemos fazer para ajudar as pessoas a caminharem de uma forma saudável, intervindo na questão da educação, falando para as pessoas que devem expressar as suas emoções, mas devem ser comedidas, não partir para a violência, porque violência gera violência e nós não queremos uma sociedade doente, porque a violência gera traumas que podem ser para a vida toda quando não acompanhada. E as formas de resolução instituições fortes, coesas e que tenham transparência ao comunicar-se com cidadãos. Nilton Capalo, a pergunta é a mesma, mas eu quero acrescentar aqui uma nota, vou-lhe pedir a celeridade. A questão cultural, como é que se aplica isso? Por exemplo, no campo, não é? Nas aldeias, há muito de queixas e depois partir, por exemplo, para as práticas ocultas. Falamos aqui de feitiço, falar diretamente. As práticas místicas. Como é que se pode enquadrar esta discussão da questão cultural, das práticas místicas, nesta questão de justiça? É uma questão interessante, porque, na verdade, vai aqui desencadear aquilo que nós chamamos o conflito entre lei e costume. Nós temos o artigo 7º da nossa Constituição que define o costume, que o costume tem que ser segundo a lei.
o que pressupõe dizer que práticas que visam, de alguma forma, atentar contra a dignidade da pessoa humana, elas são banidas. Porque o costume tem que ser second leis, não pode ser contra leis. O que pressupõe dizer que se determinado costume atentar contra princípios, princípios, atentar contra a ordem e tranquilidade pública, naturalmente que esse costume vai ser banido. Mas sabemos que Angola é constituída por sobados, por reinados. E nesta ordem de ideia nós verificamos que em determinadas circunscrições, e é fundamental que nós possamos aqui falar daquilo que é a designada fontes do direito, quer fontes imediatas, onde nós podemos trazer aqui a colação da questão do próprio costume. Há quem diga que a única fonte imediata em Angola é a lei. Mas eu digo que essa não é uma verdade absoluta. Precisamos compreender que em algumas circunscrições do nosso país a lei não se aplica por ausência de operadores do direito. E logo tem que se aplicar o costume. E por incrível que pareça, nesses pontos o costume funciona. Não vou citar o nome da província, mas existe aqui algumas províncias do nosso país. O indivíduo que furtou, por exemplo, um gerador ou algum outro objeto, basta que vá ao sobado, ele próprio vai, do sítio onde ele colocou o artigo, vai fazer a devolução. E se resolve. Havia esse temor, havia esse respeito pela comunidade, coisa que infelizmente nós estamos a perder. Agora, indo para o cerne da questão que me coloca... 30 segundos. Exatamente. É fundamental que se diga que, na verdade, que se não observarmos o comprometimento com as autoridades, vamos verificar que os cidadãos, que já estão agora, infelizmente, vão atingir o ápice da intolerância. E quando se atingir a intolerância, não vamos conseguir inverter esse paradigma. E é necessário que as autoridades ouçam o grito daqueles que, na verdade, clamam por socorro, clamam por ajuda, porque se não fizerem, vão sim desencadear a justiça por mãos próprias ou a designada justiça privada. Aí o Estado perde o total controle da situação, que não é bom para uma sociedade que se diz democrática. Newton Capalo, Teresa Bumba, Paulo Inglês, senhores, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Bom regresso, bom descanso. Obrigado. Agradecido. A você que esteve a acompanhar-nos também a partir da sua residência ou local de trabalho, muito obrigado pelo carinho da audiência. Na próxima segunda-feira nós voltamos para um outro tema e aqui no seu Girassol Debate. Quinta-feira temos entrevista e amanhã, a partir das 6 horas na Girassol FM 102.7, você pode acompanhar o Bom Dia com Energia e a partir das 7 horas o Girassol, o Manhã Girassol aqui na sua TV Girassol. Boa noite, bom descanso, estamos juntos.